Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar da grande vitória do Botafogo contra o Brusque, 2-0 no estádio Almeidão, resultado importantíssimo que afasta a equipe ali das últimas duas posições, né, que levam as equipes ao rebaixamento e se aproxima bastante do G8. Botafogo termina essa 12ª rodada a 2 pontos ali do Floresta, que é a equipe que fecha a zona de classificação, e a 6 pontos do Itabaiana, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Então agora oficialmente dá para dizer, o Botafogo luta por classificação e consequentemente luta pelo acesso depois do temor da Série D. Depois de hoje, o Botafogo praticamente elimina esse risco e olha para cima na competição. Vou falar mais sobre G8, projetar as próximas rodadas no fim do vídeo, tá? Vou falar primeiro do jogo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com parentes e amigos botafoguenses. Vamos lá. Vitória por 2-0, um jogo morno, tá? Foi um jogo ali bem... Sobretudo o primeiro tempo, né? Os times ali meio de freio, com freio de mão puxado, ninguém querendo se arriscar tanto. As equipes chegavam ou em chutes de fora da área ou em lances de bola parada. Pouca criatividade, né, das duas equipes, pouca dinâmica no ataque. E aí, em relação ao Botafogo, eu gostaria de ver Atamoto e Caion de titulares, tá? Com o Rodolfo fazendo a função de centroavante. Eu acho que fica muito... Ainda fica muito travado, tá? Nenê, Rodolfo e Dourado, né, ao mesmo tempo. Só com o Atamoto sendo esse jogador ali mais leve, de mais correria, enfim, que consegue ali dar uma intensidade um pouco maior quando a equipe chega ao ataque. Eu acho que, como foi no jogo passado, né, no jogo passado, eu acho que foi no jogo retrasado, né? Enfim, teve um jogo que o Botafogo jogou com Caion e Atamoto de titulares. E eu achei bem melhor, né? A atuação foi contra o Volta Redonda. Foi isso mesmo. Contra a equipe do Volta Redonda, o Botafogo jogou com Caion e Atamoto entre os titulares. Então, eu teria mantido, tá? Como o Rodolfo voltou agora, eu teria colocado o Rodolfo como centroavante e o Dourado para entrar no segundo tempo. Eu até acho que o Dourado no segundo tempo ele pode entregar mais. Claro, um jogador ainda que luta muito, enfim, briga, mas, enfim, não vem conseguindo ser aquele centroavante com faro de gol, né, que consegue até finalizar com perigo na meta adversária, enfim, a bola não vem procurando muito ele também não vem procurando muito a bola, então acho que seria mais interessante aí jogar com dois pontas leves e o Rodolfo, que também não é exatamente um jogador leve, mas que consegue ter um pouco mais de dinâmica ali no ataque. No segundo tempo, o Botafogo volta com mais ímpeto, né? O Botafogo volta ali, pô, vou vencer o jogo. 0-0 primeiro tempo, o Brusque não é isso tudo também, vice-líder, mas o primeiro tempo mostrou que é uma equipe bem igual às demais. Vamos fazer o gol para vencer isso aqui. E aí o Botafogo tem duas chances ali antes do gol, né? O gol sai ali por volta dos 10 minutos do segundo tempo, mas antes tem uma cabeçada, né? No escanteio cobrado pelo Nenê, que o goleiro faz uma boa defesa, o Matheus Nogueira. E teve outro lance que também gerado pelo Nenê, né, um cruzamento da esquerda, passa pelo Dourado, cai nos pés do Rodolfo, que chuta cruzado, e o goleiro do Brusque defende. O Botafogo já estava merecendo, tá? O gol ali. O Botafogo volta ali melhor, o Brusque sem conseguir sair muito. E aí tem a jogada do PK para o Atamoto, né? O Atamoto consegue carregar essa bola para a área, e é derrubado por baixo, pênalti claríssimo para o Botafogo, pênalti bem marcado, e aí o Nenê cobra com extrema qualidade, o goleiro foi bem na bola, mas o Nenê bateu melhor ainda, né, muito no canto, e aí o goleiro Matheus Nogueira não conseguiu tocar, o Botafogo faz 1-0, tá? O Botafogo que já tentava mais no primeiro tempo, voltou melhor no segundo tempo, consegue o seu gol, e aí o Brusque tem o seu melhor momento na partida, né? O Botafogo faz o gol e meio que dá uma certa relaxada, e o Brusque obviamente vai buscar o empate, né? Acorda de fato para o jogo, e aí o Brusque tem ali algumas chances, né? Um chute de fora da área que o Luiz Daniel defende, uma falta que o Luiz Daniel defende também bem, e a outra que foi a melhor chance do Brusque no jogo, que é um cruzamento, um jogador cabeceia, a bola ainda toca no chão, né? O jogador cabeceia, toca ali na pequena área,
ganha velocidade, mesmo assim o Luiz Daniel faz uma defesa importantíssima, né? Inclusive um dos personagens e responsáveis, né, pelo Botafogo ter essa melhora nas últimas 4 rodadas. Falando dos jogadores, claro que o Marcelo Fernandes tem muito mérito, eu vou falar dos méritos dele daqui a pouco, mas ter um goleiro seguro ajuda muito, né? O Botafogo estava tendo goleiros que não só não faziam defesas difíceis, como entregavam lances fáceis, né? Então era o pior dos cenários. Inclusive com o próprio Luiz Daniel, que perdeu a posição para o Max Wallace, e aí o Max Wallace até começou relativamente bem, mas começou a falhar, e aí o Luiz Daniel ganhou uma nova oportunidade, e a partir daí o Luiz Daniel que a gente espera, né? Goleiro que foi vice-campeão ano passado com Londrina, goleiro de Campeonato Paulista desse ano, enfim, ele volta à boa fase e o Botafogo ganha um reforço dentro do elenco, né? Um dos reforços que o Botafogo ganha dentro do próprio elenco, como por exemplo o Diogo Matheus, né? Que é um jogador que foi contratado, até entrou em alguns momentos no lugar do Eric, ali no final da era Lisca e no início da era Marcelo Fernandes, mas muito mal, né? Inclusive fisicamente muito mal. E aí o time tem uma melhora física, no geral, né? O time como um todo, com o Marcelo Fernandes, tem sobretudo nesses últimos jogos, tem uma evolução, né? No preparo físico, intensidade, que leva o time também a jogar melhor, né? Assim, é um time que sem a bola consegue compactar as linhas mais rápido, é um time que quando tem a bola consegue ser mais lúcido, e isso, claro, tem a ver com a preparação física, né? Se você tem um time morto em campo, é difícil você conseguir fazer alguma coisa. Só que o Marcelo Fernandes conseguiu corrigir, né? Esse legado negativo que o Lisca deixou, que foi a preparação física, tá? Então tem um grande mérito do Marcelo Fernandes em relação a isso, e essa melhora física acaba fazendo você ganhar reforços dentro do próprio elenco, né? Um dos casos, né? 2 casos, por exemplo, é o Diogo Matheus e o PK, que vivia lesionado e só agora tá tendo uma sequência maior de jogo, né? Tá agora com mais ritmo de jogo. É um jogador que até defensivamente às vezes eu não gosto muito, tenho um pouco de receio porque às vezes ele é disperso, mas nos últimos 2 jogos ele não foi, tá melhor em relação a isso e também tá crescendo e hoje deu um passe ali entre linhas pro Atamoto, que gerou o pênalti, que o Botafogo abriu o placar. Então, só falando logo do Marcelo Fernandes, depois eu continuo sobre o jogo, é isso, tá? Eu acho que o Marcelo Fernandes tem o mérito de ter melhorado a questão física, que era um problema, e também de ter uma leitura melhor de fazer um time mais equilibrado, né? Eu lembro do jogo contra. Cara, acho que foi o jogo contra o Maranhão, né? Ou contra o Paysandu, que ele botou ao mesmo tempo Dourado, Giovani, Felipe Azevedo e Rodolfo. 4 jogadores sem intensidade. Num time que estava mal preparado fisicamente. Hoje não, hoje o Botafogo joga com no máximo 3 desses 4 jogadores. Tudo bem que o Felipe Azevedo está machucado. Talvez isso forçou o Marcelo Fernandes a colocar o Atamoto, que é um jogador muito mais leve, é um jogador que tem um drible, é um jogador que consegue carregar a bola, né? O Felipe Azevedo é muito mais um jogador ali de associação, de um toque rápido, né? De uma definição. E o Botafogo estava precisando de ter um jogador que conseguisse ter uma característica diferente no seu ataque. E o Atamoto é esse o jogador, né? Inclusive, acho que o meu time titular seria Atamoto, Caion, né, nas pontas, e o Rodolfo como centroavante, e o Dourado entrando só no segundo tempo. Então acho que tem isso, tá? Acho que o Marcelo Fernandes conseguiu fazer escolhas melhores. Por exemplo, Igor Moraes no lugar do Otávio, né? Que eu acho que também é uma escolha mais correta. Não que o Igor Moraes seja um grande zagueiro, mas é melhor que o Otávio. E forma uma dupla melhor que o Ian Souto, né? Eles já vinham ali juntos desde do Lisca. Então tem um entrosamento melhor entre os dois. Então, assim, a melhora física e os acertos que o Marcelo Fernandes está tendo, sobretudo no equilíbrio dos jogadores veteranos com jogadores mais jovens, e ter ganho também laterais que não vinham sendo opções, né? Opções de fato, que é o Diogo Matheus e o PK, e eram setores deficitários, porque o Eric ainda é irregular, o Bull também é irregular, e são piores tecnicamente do que esses dois que hoje foram titulares. O Botafogo ganhou, né? O Botafogo acabou ganhando reforços aí dentro do próprio elenco, né? Os laterais e o goleiro, né? Coisa que o Botafogo
não estava tendo até então na Série C. Aí só voltando ao jogo, né? Depois daquele momento do primeiro gol do Botafogo, o Brusque ali até tem mais ímpeto, fica mais com a bola, cria ali umas 3, 4 chances que param no Luiz Daniel, só que depois o Botafogo volta a controlar o jogo. O Botafogo controla o jogo, já não sofre tantos riscos, e aí no final, né, o que prova uma melhora física do time, né? Os jogadores ali brigando pela bola, mordendo no meio de campo, e aí tem a roubada, enfim, aí tem a sequência da jogada que para no Giovani, e o Giovani faz 2-0 até antes, né, desse gol, acho que teve uma finalização do Giovani que o goleiro pega, então até nos acréscimos o time conseguindo ali ter uma intensidade, roubar a bola, enfim, ter um ímpeto que a gente não via tendo. Eu acho que essa questão física realmente é um dos principais fatores para a equipe voltar a competir e a sonhar nessa Série C, né? Realmente acho que a gente tem que parabenizar o Marcelo Fernandes por ter conseguido melhorar muito esse time fisicamente. E o preparador físico, né? Chegou um preparador físico também junto com o Marcelo Fernandes, que foi um cara que veio do Barra, né? O time lá de Santa Catarina, que também é da Série C. Então, méritos também aí para esse profissional que chegou, que agora me fugiu o nome, mas enfim, depois em outro vídeo eu falo aqui. Mas é isso, tá? O Botafogo controla o jogo, consegue até fazer o segundo gol. 2-0, vitória importante, né? O Botafogo vem de 3 vitórias seguidas em casa sem tomar gol. Importantíssimo. Só tomou gol naquele jogo contra o Ipiranga, que não foi um bom jogo, né? De fato, ali, sobretudo o segundo tempo do Botafogo. Mas desses 3 jogos em casa, foram jogos com autoridade, assim, com o Botafogo ganhando, sofrendo pouco. Sofrendo cada vez menos a cada jogo, e hoje foi um desafio contra o vice-líder. Essa Série C é nivelada por baixo? É nivelada por baixo, mas era o vice-líder. Então o Botafogo conseguir ganhar com basicamente a mesma autoridade que o Botafogo ganhou do Volta Redonda, que é um time que quando o Botafogo enfrentou também estava ali na parte de baixo. O Volta Redonda até ganhou do Amazonas, né? Tá ali até, deu um salto na classificação, mas era um time, enfim, pelo que se apresentava até o jogo, bem inferior a esse Brusque, né? E o Botafogo conseguiu vencer e hoje vencer também ali, controlando o jogo na maior parte do tempo. O Botafogo sofreu poucos riscos, tirando de fato ali os 15 minutos que o Brusque teve depois do primeiro gol do Botafogo. O resto foi um jogo bem controlado e algo muito interessante, tá? Até porque se ganhasse sofrendo, se o Botafogo faz 1-0 e sofre até o final, ainda acharia válido, tá? Eu acho que é Série C e o que importa é os 3 pontos. Se for sofrido, se for ali só se defendendo, também vale. Mas não, tá? O Botafogo, melhor ainda, né? O Botafogo conseguiu vencer e sem sofrer até o final, né? Sem ficar ali nas cordas, enfim, sem deixar a torcida nervosa na reta final. Inclusive fez até o segundo gol. Então é isso, tá? É um Botafogo que passa mais confiança a cada jogo. Eu acho que esse é o jogo que vira a chave, tá? Porque, pô, você ganhou do Maringá, mas, tipo, o Maringá é um time que tem uma defesa muito ruim, que vinha caindo pelas tabelas. Aí, pô, contra o Volta Redonda, também um Volta Redonda que fora de casa tinha um pior ataque da Série C. A gente podia até ponderar essas vitórias, mas essa vitória contra o Brusque, não. É uma vitória que fala, pô, realmente, esse time dá pra brigar com basicamente qualquer equipe dessa Série C. Pô, você ganhou do Brusque, que é o vice-líder, pô, vai brigar com qualquer outra, né? Então acho que esse jogo passa esse recado e dá uma confiança a mais ao elenco, né? Quando você ganha do vice-líder, da forma que o Botafogo ganha, sem fazer um jogo brilhante, mas fazendo um jogo seguro e eficiente, dá uma confiança para a equipe seguir aí pontuando. Vai ter essa sequência contra a Nápoles e Confiança, né? A Nápoles lanterna e o Confiança é o antepenúltimo, né? É o 18º colocado. Então o Botafogo vai pegar 2 times que estão desesperados na luta contra o rebaixamento. 2 equipes que só têm uma vitória nos últimos 5 jogos. Falando primeiro desse jogo contra o Anápolis, é um jogo mais difícil, porque não vai ter o Nenê. O Nenê claramente forçou um terceiro cartão amarelo ali. E vai ficar de fora, né? Desse jogo contra a equipe do Anápolis lá em Goiás. Então, enfim, ver como o Botafogo vai conseguir jogar sem o Nenê, porque é muito importante. E se a gente lembrar das derrotas, né, do início da era Marcelo Fernandes, das 4, 3 foram sem o Nenê, né? Então também é um jogador que tem muita importância no todo, tá? Não só em termos ofensivos,
O Nenê que inclusive tem 6 gols e 3 assistências, né, nessa Série C, mas eu acho que até para a mobilização do time, né, eu acho que ele é um líder dentro de campo muito importante, que faz os companheiros, enfim, se concentrarem mais, se entregarem mais, já que o time também tem que correr por ele, né. Então, eu acho que a falta do Nenê é muito, muito pesada, tá? E o Anápolis só perdeu um jogo em casa nessa Série C, inclusive foi o primeiro jogo deles em casa, então é um time que, como mandante, é difícil de ser batido, tá? A equipe do Anápolis. O Anápolis tem 10 pontos, 8 foram em casa. Então, não vai ser um jogo fácil, sobretudo sem o Nenê. Mas tem jogo, assim, tem jogo. Se o Botafogo jogar assim, seguro defensivamente, e lá na frente com o Giovani e tal, que provavelmente deve ser o substituto, né? Que inclusive fez o gol, inclusive muito importante o Giovani ter feito esse gol hoje, porque dá confiança para ele substituir o Nenê no próximo jogo. Se o Giovani jogar ali próximo do Nenê, dá para o Botafogo sim sonhar com a vitória, mas assim, um ponto lá também não seria ruim não, tá? Se você faz um ponto lá em Goiás e vence o Confiança aqui, o Botafogo vai continuar no bolo pela luta pela classificação e até talvez dentro do G8, dependendo da combinação de resultados. Então é isso, tá? É brigar por 4 pontos nos próximos 2 jogos e aí ir para a sequência final das últimas 5 partidas e aí já com a janela aberta, podendo vir reforço. Aí o Botafogo pode, nesse momento final, nesses últimos 5 jogos, manter, né, esse nível de pontuação para ficar ali no G8 e chegar ao quadrangular. E aí, quando chegar o quadrangular, todo mundo tem chance, né? Se você, ainda mais os times que vêm no viés de alta, né? Um time que começa mal e melhora na parte final do campeonato. Geralmente esses times sobem. É muito raro um time que consegue dar uma arrancada no final do campeonato não subir. Geralmente ele pega um embalo e acaba subindo. E é isso que a gente espera em relação ao Botafogo. É um time perfeito ainda? Não. Só que é uma Série C tão de baixo nível técnico que se você tiver um goleiro que pega as bolas, um goleiro ali que não entregue, que faça defesas importantes quando precisa, tem um time bem fisicamente, um time compacto sem a bola, que não dê tanto espaço para o adversário, que seja um time organizado e que na frente tenha jogadores que consigam decidir, como o Botafogo tem, que é o caso do Nenê, cara, dá para brigar, tá? Essa é uma Série C que realmente, assim, talvez o Guarani. Eu até tava colocando Guarani, Brusque e Paysandu como acima dos demais. Paysandu e Brusque eu já nem coloco mais, tá? Paysandu tomou 3 em casa do Santa Cruz, o Brusque perdeu hoje do Botafogo, já tinha perdido do Santa Cruz. É um time que também vem caindo de rendimento. Talvez só o Guarani ali mantenha um nível regular. E sobe 4, né? Então, se você só tem um destoando, tem 3 vagas ali que vão para equipes que estão oscilando, ou que não estão ali na ponta dos cascos. Então o Botafogo pode ser essa equipe que não é perfeita, que oscila, mas que na reta final pode crescer e ser um time mais competitivo e que erre menos. Cara, eu acho que essa Série C vai ser muito isso, tá? Time que erre menos e que tenha um jogadorzinho ou outro ali que decida. Eu acho que vai ser muito isso que vai definir quem sobe. Essa é a Série C mais viável, assim, de muito tempo, tá? De muito tempo. E o Botafogo estava perdendo a oportunidade de lutar por esse acesso. Agora voltou, né? Que mantenha esse ritmo e que aproveite, sobretudo, esses 2 próximos jogos contra equipes da parte de baixo para se manter no bolo ali pela luta em relação ao G8 e aí nas 5 últimas rodadas, podendo trazer reforços, né? Com a janela já aberta, ter mais opções e ser um time melhor, ainda melhor, né? Continuar essa evolução para pegar uma das classificações para o G8 e lutar pelo acesso no quadrangular. É isso, falei demais, porque quando vence a gente se anima e fala muito, mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto e até a próxima.